Olá, meninas, tudo bem com vocês? Vamos fazer o resuminho do capítulo 12 do livro A Esposa Excelente? Meninas, eu vou pegar trechos do livro que eu achei importante para a gente estar refletindo no dia de hoje, no dia de hoje, sobre o que esse capítulo tem a nos dizer. Vamos lá? Na página 146, eu foquei em alguns trechos super importantes para a gente estar meditando. Vamos lá. A autora deixa um versículo chave aqui pra gente, que diz assim, em Efésios 5, 12 ao 22. Portanto, vede prudentemente como andais, procurais compreender qual vontade do Senhor. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor como hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Efésios 5, 12 ao 22. Efésios 5, 15 ao 22. Do 15 ao 22. Muitas vezes a esposa pode não enxergar claramente a importância de sua submissão por focalizar as coisas erradas que seu marido está fazendo. Em vez disso, ela deve aprender a focalizar em sua responsabilidade. Por que devemos focalizar nas nossas responsabilidades? Meninas, muitas das vezes a gente quer transformar o outro, a gente quer restaurar nosso casamento com as nossas próprias mãos. Muitas das vezes a gente quer mudar o nosso marido, mudar a forma dele ser, de agir, como ele deve fazer. E isso não funciona. Sabe por quê? Porque nós não temos esse poder de mudar o outro, poder de transformar o outro. O único que tem essa capacidade de trabalhar, de mover, de entrar, de conduzir o coração do homem é o Espírito Santo do Senhor. Nós não temos esse poder, né? O poder da mudança, o poder de fazer o outro mudar. Nós não temos esse poder. Então, muitas das vezes, a gente foca na mudança do outro e esquece que muitas das vezes somos nós que precisamos de mudança. Muitas das vezes, a gente olha para o erro do outro, olha para o pecado do outro, foca naquilo ali e a gente esquece dos nossos pecados. A gente esquece dos nossos erros. E é sobre isso que a autora vem relatando aqui para nós. Focar em nossas responsabilidades. O que eu estou deixando de fazer como esposa? O que eu estou deixando de fazer como mulher de Deus? Em que eu tenho focado? Em que eu tenho dado ouvidos? Qual vozes eu tenho dado ouvidos? As minhas vozes? As vozes de coleguinhas? As vozes de amiguinhas? Ou a voz do Senhor Jesus? Que hoje você silencie todas essas vozes e ouça somente a voz do teu Deus, do teu pastor. Creia que só Ele tem o poder de transformar a sua vida e a do seu marido. Quando você focar nas suas transformações, outras transformações acontecem ao seu redor. Lá em 1 Pedro 3, 1 e 2, diz que se a gente focar em nós mesmos, com o nosso proceder, com a nossa conduta pura, com a nossa conduta prudente, o coração do nosso esposo é transformado através da nossa mudança, através da nossa conduta, sem dizer palavra alguma. Quando Deus trabalha através de nós, quando nós permitimos que essa mudança aconteça na nossa vida, né, a gente não precisa falar nada. Nós não precisamos falar absolutamente nada, porque Deus trabalha por nós. Deus age por nós, né? Então não precisamos dizer nada. É a palavra de Deus, não é minha. Então, quando você permite essa transformação, quando você esquece um pouco do outro e foca em você, você permite o acesso do Espírito Santo na sua vida, aí sim ele começa a conduzir a tua história de maneira diferente. Ele começa a trabalhar de maneira diferente, porque é através da tua conduta, é através da tua transformação que o outro é transformado. É através da sua mudança de agir, é através da sua mudança no falar, através da sua mudança no seu comportamento dentro do teu lar, a tua forma que você trata o seu marido, a tua forma que você trata teu filho, a tua forma que você gerencia o teu lar, é no seu proceder que seu marido, vendo isso, é transformado através da sua mudança.
Então foca hoje na sua mudança, na sua transformação, nas suas curas emocionais, nas suas feridas emocionais, na sua mente, no seu coração. Foca hoje em você, que através de você que o seu lar vai ser transformado, que seus filhos vão ser transformados, que seu casamento será transformado, que seu esposo será transformado. Então busque isso primeiramente para você. Foque na sua responsabilidade, em nome de Jesus. Muitas das vezes você fala, ele é muito fácil falar. E realmente é muito fácil falar, só que eu não só falo, né, amada? Eu vivo o que eu prego. E se eu tô falando é porque eu já vivi, né? Muitas das vezes eu queria muito mudar o meu marido, focava só nos erros dele, só no pecado dele, só nele, nele. Senhor, muda ele, transforma ele. E o erro estava em mim, sabe? E eu não permitia ser transformada. Tá entendendo? Então, meu casamento só foi transformado porque a restauração Deus faz na gente. Deus não restaura casamento, ele restaura pessoas. E pessoas restauradas restauram o casamento. Então, quando eu permiti essa restauração na minha vida, primeiro meu casamento foi restaurado. Quando eu permiti essa transformação na minha vida, o meu casamento foi transformado. Então, não é fácil falar. Realmente, quer dizer, é fácil falar. O difícil é você agir, o difícil é você permitir que o Senhor tenha acesso à sua vida, né? Então eu só vivo aquilo que eu prego, eu só prego aquilo que eu vivo, né? Não tem como, eu seria hipócrita, mas eu já vivi, eu já passei, eu permiti essa transformação. Só assim meu casamento foi edificado, só assim meu lar foi transformado. Então se eu tô falando para você que para você focar na sua responsabilidade, o livro está falando, 1 Pedro está falando, e eu já passei por isso, já vivi. Então eu falo de carteirinha. Quando você foca na sua transformação, o outro se transforma. Quando você foca na sua mudança, o outro muda. É assim que funciona. Não é com a sua mão, não é com o seu querer, não é com o seu agir. As coisas não funcionam assim. Do teu jeito, do teu modo, no teu tempo. Não é assim que funciona. O querer de Deus é sempre melhor do que o nosso. Nós não sabemos, nós não entendemos. Creia nisso no dia de hoje. Aqui ela fala assim no trecho: os maridos também são pecadores, portanto, às vezes serão culpados de pecarem contra suas esposas. Né? O pecado dele não é redimido perante o Senhor, sabe? Não é pecadinho, pecadão. Deus vê um pecado só. Amém? Se a esposa se preocupa principalmente com o que o marido deve fazer, ela provavelmente não verá o que Deus deseja que ela entenda e faça. Quando você foca no outro, você não entende o que Deus quer de você, o que Deus quer que você mude. A esposa deve focar em suas 3 responsabilidades básicas dadas por Deus em relação ao marido: amá-lo, respeitá-lo e submeter-se a ele. Não é deitar como no chão para ele pisotear. Submeter, tem muitas pessoas que têm uma visão muito deturpada sobre a questão da submissão. Eu quero fazer um vídeo sobre isso para te explicar melhor, né? Então, suas boas obras não dependem do que seu marido faz. Seu caráter não muda mediante o caráter do seu marido. O caráter do seu marido não pode alterar o seu, sabe? O teu caráter é moldado por Jesus. A sua identidade está em Jesus. Então, o pecado do seu marido, o caráter do seu marido, o jeito que ele faz, o que ele faz, não pode alterar você. A sua identidade tem que estar em Cristo Jesus, nada além mais. Entendeu? Então, as boas obras não dependem do que o seu marido faz, mas depende da sua obediência perante ao Senhor. Quando o marido peca contra a esposa, ofendendo-a profundamente, ela pode se apegar facilmente em pensamentos negativos, que levam a ignorar ou justificar o seu próprio comportamento pecaminoso. Se ao menos ele fizesse o que deveria fazer, se ao menos ele não fosse tão egoísta, nunca poderei ser o que Deus quer que eu seja, porque meu marido não está fazendo a coisa certa. Muitas das vezes a gente espera o outro mudar para a gente mudar, muitas das vezes a gente espera o outro fazer para a gente fazer, e não é assim que funciona, amada. A salvação é individual. Para a gente subir para a glória, a gente não leva o marido na mochila. Para o marido subir para a glória, ele não leva a esposa na mochila. A salvação é individual. Então você precisa cuidar do seu relacionamento, da sua intimidade com Deus. É focar nisso e mais nada. Entendeu? Você tem que focar na sua vida espiritual.
na sua fortaleza, no seu fortalecimento espiritual, na sua fortaleza que Cristo Jesus, sabe? Na sua conduta, no seu proceder. Não esperar o outro agir para você fazer. Não esperar o outro mudar para você mudar. Isso é barganha. Ah, eu só vou fazer quando Deus transformar meu marido. Isso é barganha, amada. Isso é barganha. Não coloque Deus na parede. Deus não barganha com ninguém. Ele faz se ele quiser fazer. Se ele quiser transformar teu casamento, ele vai transformar. Se ele não quiser, ele não vai. Sabe por quê? Porque Deus não é nosso escravo. Ele não é obrigado a nos dar nada. O preço já foi pago na cruz, acabou. Ele faz por misericórdia. Você está entendendo? Deus não é gênio da lâmpada, que tu esfrega a lâmpada, ele sai da lâmpada para realizar 3 desejos teus. Não é assim que funciona. Deus faz se ele quiser, ele age como quiser, ele não é obrigado a fazer nada, ele não é teu escravo, ele não é teu marionete, Senhor, faz isso, faz aquilo. Não é assim que funciona. O Senhor não é Papai Noel, que vem com a sacolinha nas costas para te dar o que você pediu na cartinha. Sabe? Deus quer discípulos, ele não quer pessoas que adorem de boca para fora. Ele não quer pessoas que falam que confiem e na hora pula do barco. Tu tá me entendendo o que eu quero falar no dia de hoje para você? Então, não foca nele. Foca em você, não foca no que ele tá deixando de fazer. Foca no que você tá deixando de fazer, porque tá olhando o que ele não tá fazendo. Em nome de Jesus. Eu fazia tudo isso, amada. Entendeu? Então, eu não te julgo. Eu só tô falando para você não cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás. Então, sem dúvida, muitos maridos, se não todos, precisam fazer algumas mudanças em tua vida. Entretanto, as escrituras nunca diz que a obediência da esposa a Deus depende da conduta do seu marido, depende dela mesma. A esposa tem alguns pensamentos expostos acima, né, como eu já li, precisa tirar o foco do erro do seu marido. Estou na página 147. E colocá-lo em agradar a Deus. Você está me entendendo? O objetivo do casamento não é agradar o outro, é agradar o Senhor, é louvar a Deus através da vida do outro. Sabe? É você mudar pelo outro, para a mudança do outro. Você está entendendo do que eu estou falando? Os dois são um só. Quando você bota Jesus, cordão de 3 dobras, é difícil romper. O casamento não é para si, é para o outro. Não case esperando que o outro te faça feliz. Você já tem que entrar nesse casamento sendo feliz. Você está entendendo? Não espere nada do outro. As coisas vêm mediante o nosso caminhar, mediante aquilo que a gente oferece, mediante aquilo que a gente dá. Cada um dá o que tem. Você está entendendo? Então foca nessa palavra aqui. A esposa que tem alguns pensamentos postos acima precisa tirar o foco do erro do seu marido e colocá-lo em agradar a Deus, deixando principalmente sua própria obediência na palavra. O Senhor Jesus explica isso na seguinte maneira, ó: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então não foque no pecado dele. Ah, Ellen, você não sabe o que está acontecendo. Eu não preciso saber. Eu só sei que você pode vencer isso aí com as armas certas, lutando da maneira certa, lutando com silêncio. Para você ganhar seu marido, você não precisa dizer nem nada, amada. Está lá em 1 Pedro. 1 Pedro 3, 1 e 2. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. Vai lá e lê, que você vai ver. É através da sua conduta. Você não precisa dizer palavra alguma, amada. Você não precisa dizer palavra alguma. Você só precisa obedecer a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente quer fazer da nossa forma e esquece de obedecer ao Senhor. Muitas das vezes a gente dá ouvido a muitas coisas, dá ouvido à opinião dos outros, a opinião de Jesus a gente não quer saber. Você está me entendendo? Muitas das vezes a gente é mimizenta, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Para! Mulher forte, sabe o que precisa ser feito. Menina que faz o que quer. Mulher faz o que precisa ser feito. Menina faz o que quer. Nós somos mulheres fortes, mulheres de Deus. Nós fomos levantadas para ser mulher de fé. Mulher de muita fé, não mulher de pouca fé. Mulher forte, que levanta, que sabe guerrear, usa as armas certas. Use as armas certas. Para de dar murro em ponta de faca. Para de querer ficar enxugando o gelo, querendo dar jeito no teu marido. Você não tem esse poder, você não tem essa força. Em nome de Jesus, você está lutando da forma errada. Só está perdendo tempo, amada. Foca em obedecer a palavra de Deus. O resto Deus faz. Tem peleja que não é para você pelejar e você está pelejando. Tem guerras que não é para você guerrear e você está guerreando. Você só vai se cansar.
Você só vai se estressar e perder o foco, só isso. À medida que a esposa focaliza em sua responsabilidade designada por Deus de submeter biblicamente ao marido, ela começa então a ver mais claramente a situação e aprende a lidar melhor com o pecado do seu marido, de maneira que biblicamente apropriada. Muitas das vezes você vê teu marido no pecado, você quer jogar ele pro alto. Você quer brigar, você quer contestar, você quer debater, quer usar a língua para guerrear, sabe? Só piora a situação. Muitas das vezes você tem que focar não no pecado, e sim como resolver a situação, sabe? Poxa, meu marido tá fazendo aquilo ali. O que eu posso fazer para ajudá-lo a sair desse pecado? Como eu posso mostrar para o meu marido biblicamente que ele está errando? Isso é corrigir com amor, sabe? Isso é corrigir com mansidão. Foi a aulinha que a gente teve hoje no quarto de guerra. Sabe? É você corrigir com amor. Você mostrar a ele mediante a palavra de Deus. Está lá em Provérbios 27:6 que diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Você está me entendendo? Você, em vez de querer jogar o seu marido pro alto por causa do pecado dele, procura saber de onde vem a raiz do pecado. Todo pecado tem uma raiz. Em vez de você querer debater, procura buscar em Deus a solução para você ajudar ele a sair desse pecado. Entendeu? Esse é o foco principal. É você ajudar baseado na palavra de Deus. É você querer levantar e não diminuir. É você querer levantar e não humilhar. Entendeu? Pode ser que o entendimento da esposa sobre a verdadeira submissão bíblica tenha sido distorcido. Isso todo mundo sabe. A desconfiança e a hostilidade para com a submissão bíblica são desmedidas em nossa sociedade por causa de falta de ensinamento claro e fiel. A desconfiança e a hostilidade existem frequentemente dentro da nossa própria comunidade cristã. Você entendeu, meninas? Então, é preciso um ensinamento para isso. E aqui, dentro desse livro, dentro desse capítulo, mostra os 4 princípios bíblicos a respeito da submissão e da alegria, que diz: a alegria provém da confiança e da obediência à palavra de Deus. A alegria resulta de saber que Deus está trabalhando para realizar os seus propósitos, mesmo em circunstâncias difíceis. Deus age em ambiente improvável. Improvável. A alegria provém de seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, especialmente em tempos difíceis, porque é no tempo difícil que a gente costuma correr e largar o barco. Mas é no tempo difícil que a gente tem que se levantar e aprender a lutar, aprender a guerrear, não largar a luta pelo meio do caminho, seguir firme rumo à terra prometida. Não esqueça que para chegar no propósito você precisa passar pelo processo. Não existe vitória sem luta. Não existe. Ellen, mas por que o deserto? Para você ser forjada, para você ser transformada, para Deus ver o que existe no teu coração, para Deus te lapidar. Você está me entendendo? O motivo do deserto, o motivo das lutas é para te fortalecer. É para você não cair no primeiro ventinho que bater. É para o teu barco não afundar na primeira onda que passar. Tá entendendo? Princípio 1. Alegria provém da confiança e obediência na palavra de Deus. Tá lá em Salmos 119, 111. Os teus testemunhos me constituem o prazer do coração. Os testemunhos de Deus, ou seja, a palavra do Senhor, o prazer do salmista, ele tinha prazer somente em alguns testemunhos de Deus e em todos eles, para que a esposa crente, a submissão bíblica e seu marido, um dos testemunhos de Deus e deve, portanto, ter prazer para ela. A vida cristã piedosa deve ser um deleite prazeroso no mandamento de Deus, não uma vida de ressentimento e luta contra ele. O nosso verdadeiro inimigo não é o nosso marido, é Satanás que está escondido atrás dessa peleja que tu está vivendo, atrás desse pecado que você está vendo nele. O teu inimigo não é ele. A nossa luta não é contra a carne, e sim contra as potestades dos principados do mal. A nossa luta é contra os príncipes das trevas.
Em nome de Jesus. O segundo princípio, a alegria resulta em saber que Deus está trabalhando para realizar os seus propósitos, mesmo em circunstância difícil. Está difícil agora? Tá, mas é necessário você passar por isso aí para você aprender a lutar, aprender a se levantar. Às vezes Deus está usando essa circunstância aí para você ajudar outro casal lá na frente, para você ser líder de casais lá na frente, para Deus fortalecer aqui, para você ajudar o outro a se levantar lá. Você não sabe qual é o propósito de Deus. Em vez de perguntar por que, Senhor, da batalha, por que, Senhor, da luta, pergunta para o Senhor: o que o Senhor quer, Senhor, me ensinar com essa luta? O que o Senhor quer me ensinar com essa batalha? Não pergunta o porquê, pergunta para quê. Senhor, para que o Senhor quer que eu passe por isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Muda a pergunta, muda o foco. Entenda que tudo tem um propósito, nada por acaso. Tudo que eu passei, meu casamento por um fio, minha casa um caos, minha casa não era um lar. Então, tudo que eu passei para hoje eu estar aqui, te ensinando a lutar com as armas certas, te ensinando a não fazer como eu fiz. Entendeu? Tudo tem um porquê. Então, hoje eu entendo o porquê que eu passei tanta coisa lá atrás, para hoje eu estar aqui, sendo mentora de mulheres. Para hoje eu estar aqui fazendo formação em terapeuta de mulheres e terapeuta de casais. É para isso. Para ajudar outras famílias a lutarem, a não cometer os mesmos erros que eu e meu marido cometemos. Você entendeu? Então, tudo tem um propósito. Então, princípio 3, a alegria provém de seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, especialmente em tempos difíceis. Não queira ser a sua própria força. Haja como o Senhor agiria. Pare de julgar o outro. Pare de julgar o pecado do outro. Você que está de pé, cuide-se para que não caia. Você não está livre de cometer o mesmo pecado que ele comete. Cair da mesma forma que ele caiu. Por quê? Porque nós temos nosso coração inclinado para o pecado. Então, se você está de pé hoje, amanhã você pode não estar. Então, não julgue o pecado do outro. A gente tem que ter mais o quê? Mais empatia. O outro cai, a gente ri, a gente julga. Pô, fulano caiu. Pô, fulano, olha ali. Tá entendendo? Nós não estamos livres de passar por aquilo, sabe? Então, a gente tem que focar o quê? Olhou pro erro do irmão, ore por ele para ele se levantar. Olhe por ele para ele se restituir a fé dele, restituir a vida dele em Cristo Jesus, restituir a vida espiritual dele. Em nome de Jesus, ó, assim como o Senhor Jesus, a esposa pode ficar alegre em saber que está agradando o Senhor, mesmo que seu marido ainda não esteja da forma que você quer. Siga respeitando, siga orientando ele da melhor forma possível, amando ele da mesma forma possível, enquanto as coisas não acontecem na sua vida. Sabe por quê? Você não tem que agradar ele, você tem que agradar o Senhor. Ah, mas ele está fazendo isso. Não foque no que ele está fazendo. Foque em obedecer a palavra de Deus e agradar a Jesus. Quando você honra o seu marido, quando você respeita o seu marido, você está agradando ao Senhor Jesus. Entendeu? Então, tira a pedra do orgulho, tira a pedra da falta do perdão. Em nome de Jesus, foque no verdadeiro inimigo que está oculto, que está escondido. Foque nele. É com ele que você tem que usar as armas certas para guerrear. Não é contra o seu marido. Permita que o Senhor hoje entre na sua vida e transforme ela. Te dê as armas certas na tua mão para poder lutar. Princípio 4. Alegria resulta em uma vida cheia de Espírito. Alegria no interior de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo enche-nos, Senhor. Lá em Efésios 5,18 diz: enche-nos do Espírito. Estar cheia do Espírito significa estar controlada pelo Espírito e pela palavra de Deus. Não é uma experiência que você sente, mas é uma responsabilidade bíblica que você se envolve. Em parte, o modo de pensar sobre a vida e sobre Jesus descrito em Efésios 5, quando lemos e vemos a alegria de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, entoando louvores de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça em tudo. Agradeça ao Senhor até pelos momentos difíceis. Sabe? Porque é muito fácil a gente louvar e agradecer ao Senhor no momento de bonança. Quando chega a escassez, a gente tem que agradecer do mesmo jeito. Sabe? Porque a gente só foca no problema, a gente não foca em resolver o problema. A gente não foca na solução do problema. Entendeu? Então, eu peço para Deus mudar a sua visão. Abrir os seus ouvidos espirituais, seus olhos espirituais.
Cuidado com quem você compartilha a sua vida, com quem você fala do seu casamento, com quem você fala do seu marido. Cuidado, nem todo mundo está no mesmo propósito que você. Nem todo mundo está na mesma linha de intimidade com Deus que você. Muitas das vezes pessoas surgem no seu caminho só para te tirar do foco, só para te desviar do propósito. Então não seja uma cidade sem muros. Por que ela é cidade sem muros? Porque qualquer um tem acesso. Qualquer um entra no seu coração e faz ruaça. Qualquer um entra na sua mente e lança seta. Qualquer um chega no teu coração, entra na tua casa. Então seja seletiva no dia de hoje. Só dê acesso às pessoas que o Senhor autoriza na sua vida. Cuidado para quem você dá acesso da tua intimidade, da tua casa. Cuidado com quem você compartilha seus sonhos, seus planos, seus projetos. Cuidado. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Tá entendendo? Nem todo mundo que diz estar com você realmente está. Confia só naquele que é capaz de resolver o teu problema, tá? Não confia em coleguinha, não confia em amiguinha. Vai pro joelho quando você quiser um conselho. Vai pro joelho quando você quiser uma resposta. Não fique esperando resposta pronta do outro, não. A gente gosta de resposta pronta, resposta rápido, resposta instantânea. E não é assim que faz. Não é assim que funciona. Muitas das vezes Deus usa o silêncio para saber se você sabe esperar, para saber se você sabe esperar com paciência nele, para ele ver se você realmente espera com paciência no Senhor, se você realmente confia no trabalhar dele. Então, em vez de você pedir conselho para amiguinha, para coleguinha, vai para o teu secreto, fecha a tua porta, que Deus está te esperando lá para te confortar. Então, a nossa alegria é baseada na alegria do Espírito Santo. Nosso contentamento vem de Jesus, nosso contentamento vem de Deus, não do nosso marido, não dos nossos filhos. Precisamos buscar o Espírito Santo dentro de nós, entendeu? Então, a esposa alegre, cheia do Espírito, será também submissa ao seu próprio marido, porque se você obedece ao Senhor, você entende o chamado, entende o teu ministério, que o primeiro ministério é dentro da tua casa. Então, você tem que focar nisso, na sua vida espiritual, em obedecer, em ouvir a voz do seu Senhor. Se você for cheio do Espírito Santo, estará expressando gratidão a Deus em todas as circunstâncias, tanto boa quanto ruim. O teu caráter não vai ser alterado mediante a situação, mediante as circunstâncias. Ah, se tá tudo bem, então eu tô alegre. Se eu tô com luta, eu tô triste. Não, a circunstância não pode mudar o teu caráter. A circunstância não pode alterar a tua identidade. Se alterar é porque você nunca teve em Cristo Jesus, amada. Se a circunstância mudar quem você é porque você nunca teve a identidade fixada em Deus. Você está entendendo o contexto desses ensinamentos? Ao entender o relacionamento bíblico entre a submissão e a alegria, lembre-se que submeter-se nem sempre será prazeroso, mas que tem alegria em glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Você deve, portanto, comprometer-se em aprender a submissão, não com medo do que pode vir, mas com a expectativa de como você pode melhor glorificar ao Senhor. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo, quando temos a nossa identidade forjada em Jesus, quando nós sabemos em quem confiamos e quem temos crido, nada nos abala, amada, mas não vamos estar imunes de passar por provação, de passar por luta, tá? Ser cristão não te torna imune, não te dá imunidade, não. Estamos aqui para passar por lutas, vai passar por prova, mas você vai saber como passar. Você vai usar as armas certas para lutar. A circunstância não vai te alterar. Você é filtro e não esponja, sabe? Você não deixa que você não absorve o peso das circunstâncias, aquilo de ruim que a circunstância tá. Você é filtro, sabe? O que é de ruim fica lá no filtro, não entra, sabe? Então seja filtro e não esponja. Esteja fixado as suas raízes no Senhor e não no homem. Se as tuas raízes estiver firmada no homem, na primeira tempestade, tchau. Agora, quando tuas raízes estão firmadas na rocha, meu amor, não tem quem te derrube. O inimigo pode até tentar, porque ele vai tentar. Enquanto você estiver vivo, ele vai tentar te derrubar.
mas você vai estar firmada naquele que tudo pode. Você vai estar firmada naquele que tudo pode. Então o inimigo vai tentar de todas as formas, mas você é uma cidade morada. É uma cidade revestida com as armaduras de Efésios 6. Ele pode tentar, mas vai bater e vai voltar, amado. Em nome de Jesus, creia nessa palavra, medite nesse livro, medite na palavra de Deus, que é o principal bússola para você seguir. Eu indico muito isso aqui, gente. Esse livro, ele é maravilhoso, ele é um manual para a esposa cristã, sabe? Depois da Bíblia, é óbvio, porque não adianta você ler livro e não meditar na palavra do Senhor. O que você tem que obedecer é a palavra de Deus. Aqui é só uma referenciazinha para te ajudar a conduzir a sua vida. Mas a sua bússola, o seu guia, ai meu Deus, me perdi na palavra. A sua bússola, o seu manual de vida é a Bíblia. Aonde você tem que se firmar é na palavra. Mas esse livro aqui eu indico para você comprar, ler, meditar nele. Em nome de Jesus, guarda essa palavra na tábua do seu coração, tá? Medita nela dia e noite, coloque em prática. Coloque em prática 1 Pedro 3, 1 e 2. E você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Quando você focar primeiro na sua, Deus cuidará de todo o resto. Beijo no coração e até o próximo capítulo. Tchau.